Olá, seja bem-vindo mais uma vez. É com alegria, satisfação na alma que a gente inicia esse momento, mais uma vez lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, nesse instante, convide os seus próximos a você aí, pegue a sua Bíblia, reúnam, orem e vamos continuar um pouquinho mais. Ontem nós paramos no verso 8 do capítulo 12. Paulo vai tratar acerca dos dons espirituais e era importante que se fizesse isso naquela igreja por conta do contexto da cidade de Corinto, tantos ídolos, tantos deuses, né? Onde se via tantas coisas lá nesses ambientes. Então isso vem tudo para o mundo da igreja, entra para o ambiente íntimo do evangelho e aí você tem que saber separar uma coisa da outra. O que pode e o que não pode. A verdade é que Paulo diz que os dons são para hoje. É fato que ninguém perca isso de vista, que todos tenham isso em mente. Os dons são contemporâneos. Nós ontem falamos de dons que não dá um status quo, né? Não são aqueles dons, como diz os outros, os espetaculares. São dons que são dons do Espírito, mas que ninguém quer. O dom do socorro, da misericórdia, do governo, né? De presidir, né? O dom que nós vimos ontem da contribuição. Então esses dons ninguém quer, mas todo mundo briga, faz campanha para poder falar em língua estranha, falar em outra língua, porque dá um status de espiritual, de poderoso, né? Então a gente precisa ler bastante esses textos aqui de Coríntios, de Romanos, de Efésios e também o texto de Pedro lá na carta dele, primeira carta, capítulo 4, onde eles falam de alguns dons. E eu quero iniciar com você o verso 9 de hoje. Enquanto isso, se inscreva no nosso canal, né, e comente, participe, né, e fique atento. Paulo continua dizendo assim, ó: há outro no mesmo Espírito, né? É o mesmo Espírito que distribui os dons a cada um conforme lhe apraz, segundo a proporção da fé de cada um, né? Ele dá a fé. Não há outro no mesmo Espírito a fé. Fé. Que dom é esse fé? É a fé comum que salva, aquela que você recebeu quando você creu, sendo que isso também é dom, mas é comum a todos? Por que nós cremos em Jesus? Porque temos fé. Não, ele não está falando dessa fé salvífica, essa fé que leva todo mundo e conduz todo mundo para o mesmo ambiente, para Jesus, para o chão do Evangelho. Essa fé que um dia iluminou-nos e abriu os nossos olhos. Não, ele está falando de uma fé diferente. É uma fé de alguém que no contexto de irmãos, diante de certas circunstâncias, ele enxerga para além, situações difíceis, situações complicadas, onde todo mundo não consegue perceber e além, não dá, ele fala, não dá para fazer isso, nós podemos projetar assim, nós podemos construir assim, nós podemos avançar assim, nós podemos evangelizar assim. É gente que tem uma fé um pouco a mais, que enxerga principalmente na questão de plano, de planejar, de ver, de discernir, de compreender aquilo que, humanamente falando, no mundo normal a gente não conseguiu ir além. Então esse cara tem uma fé a mais, ele carrega esse insight dentro dele, de falar assim, não, dá pra ir, tá aqui, ó, dá pra gente fazer assim, assim. Então essa fé, ela vence em momentos de adversidade, em momentos de crise, surgem essas pessoas no seio da igreja com fé, e fala, não, dá pra ir. É alguém que levanta o ser, levanta, vamos embora, dá para ir sim, e confia. Isso é o dom da fé, Deus dá para alguns. E há outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, tá vendo? Os dons, aí Paulo usa no plural, os dons de curar. Fala assim, o dom de curar é aquela pessoa que é um instrumento de Deus para orar e abençoar e levar cura aos que estão doentes, aos que estão enfermos. Ele é um instrumento de Deus para fazer isso.
esse dom de curar. E fala dons de curar porque as doenças são diversas, né? E é um dom que se manifesta no meio. Tem pessoas que têm esse dom de orar pelos enfermos, pelos doentes, ir em um hospital, ir até alguém, né? Significa que todo mundo que ele vai orar vai ser curado? Não. É alguém que, como Jesus, cura em função da fé da pessoa. Como Jesus falou várias vezes, a tua fé te curou, te salvou. Mas tem horas que essa fé é aquela que transcende a fé da própria pessoa doente. No caso do cego de nascença, não tinha fé, não pediu para ser curado. Tá vendo? Jesus vai lá e faz isso. Então, esse cara que tem o dom da fé, ele é essa pessoa que é levado por Deus até alguém que está doente, enfermo e ministra. O cara que tem dom da fé adoece? Sim, adoece. Paulo tinha esse dom e adoeceu. Epafrodite chegou à beira da morte. Eliseu, o profeta, ressuscitou até gente. Adoeceu. Morreu doente. Então, tá vendo? A gente precisa entender o dom. Vai orar por todos os seus e eles vão ser curados? Não, não acontece assim, não é assim. Já oramos por pessoas e vimos curados. Certa vez na Rua das Cercas, no bairro aqui da nossa cidade, o São Francisco, há muito tempo atrás, final da década de 90, início de 2000 ali, ó, nós fomos visitar casa por casa evangelizando. Chegamos em uma certa casa, pregamos a palavra de Deus e falamos e oramos pela mãe. Falamos assim, tem mais alguém, tem algum outro pedido, tem alguém na sua casa que você quer que a gente ore? Ela falou assim, não, ora só por mim mesmo. Nós oramos por ela quando estávamos saindo, uma criança chora. Aí nós regalamos os olhos e olhamos para ela. Aí nós mesmos sugerimos, deixa a gente orar pela criança também. Ela tipo queria ocultar alguma coisa. Aí ela assim meia tímida, mas assim já sem poder fazer nada, trouxe a criança. E quando ela trouxe a criança estava com o corpo todo encanjicado, todo ferido. Como se fosse, sei lá, uma espécie de catapora, mas não era catapora. Aí nós oramos e pedimos a Deus por aquela criança. Saímos dali. No dia seguinte nós voltamos para retornar, ó a mãe nos procurando. A criança tinha sido curada. Eu tenho um dom de cura? O Ricardo que estava comigo hoje, pastor, ele tem dom de cura? Não. Mas eu disse, os dons acontecem na dinâmica, no movimento. A gente não pode ficar parado. Fazer sessões de cura. Hoje o homem de Deus vai estar em tal lugar, vem que você vai ser curado. Não é assim que isso acontece. Isso não funciona dessa forma, o dom. Não é a fábrica. Não tem produção em massa, como acontece, ninguém faz uma fila, vai orando por um, tá curado, como acontece no show da fé por aí. Não, gente, isso é discreto. Viu? Então fica atento para a gente não fazer disso uma loucura. Então tem gente que só pede esses dons para Deus e esquece dos outros dons. Fé, dom de curar, verso 10. Há outro, operações de milagres. Tá vendo? Operações de milagres são os prodígios, são os portentos de Deus na história, tanto em atividades mesmos que acontecem e você vê um portento de Deus, seja em atividades espirituais você vê um portento, como está lá em Atos. A palavra diz que Deus, pelas mãos de Paulo, através de Paulo como instrumento, efetuava prodígios, sinais, milagres, curas. Então, essa operação de milagres é para além de uma cura, sim, para uma cura. É para além de... Não, são fenômenos que assustam os humanos. Como que aconteceu um prodígio desse na terra? É a mão de Deus, é o poder de Deus. Né? Você pega aquele caso de Pedro que chega na porta do Templo Formosa e tinha um cara cego de nascença, aleijado. Ele pede, ele olha como se pedindo uma esmola para Pedro. Pedro olha e fala assim, olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Isso é um portento. Isso é mais do que uma pessoa que tem um dom de cura.
Isso é um portento, isso é um prodígio, é operações de milagres. E essa igreja tinha esses dons. Então Deus fez isso com a vida de Paulo, realizou muitos portentos na vida dele, né? E diz o outro assim, há outro profecia, há outro discernimento de espírito, e há variedade de línguas. Essa variedade de línguas e essa profecia, se você olhar direitinho, vai ter um capítulo aqui na frente, o capítulo 14 dessa primeira carta, só para tratar dessa questão da profecia e do dom de línguas, que é o que mais gera contenda, divisões e que gera doenças no ambiente, principalmente no ambiente neopentecostal, porque não sabem discernir e compreender isso. Então nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Eu acho que talvez a gente consiga falar, vou antecipar um pouquinho, mas a gente vai falar detalhadamente no capítulo 14, por isso que eu li os 3 de uma vez. Vamos então citar aqui o discernimento de espíritos. Esse dom é importante para os nossos dias, porque o discernimento de espírito permite à igreja reunida, aquele que recebeu, saber separar, discernir quando que alguém fala da parte de Deus ou não. Quando que aquele espírito humano está falando em nome do evangelho ou fora do evangelho, está pregando a verdade ou dizendo uma heresia. Então esse dom do discernimento, ele separa, ele tem essa percepção, esse insight de ser assim, isso aí é um falso profeta, isso aqui não é um falso profeta. Saber se é palavra de Deus ou não. Então esse dom é importante nos nossos dias, porque o que tem saído de falsos profetas pelo mundo afora, e a Bíblia manda-nos prová-los. Julgai o profeta, para saber se a profecia que sai da boca dele provém de Deus ou não, é conforme o evangelho ou não. Então o dom do discernimento hoje é um dom importante em todos os ambientes religiosos. E o dom do discernimento não é para você ficar julgando vida de ninguém, não. Que as pessoas têm interpretado errado, não. É você de fato separar o que é heresia e o que não é. É você sentir o espírito daquele momento e falar assim, olha, aquele cara está usando o nome de Deus, está falando o nome de Jesus, mas o que está saindo ali não é verdade, não é conforme o padrão do evangelho. Esse dom é importante, era importante nessa igreja. Porque o mundo espiritual é muito sorrateiro, é muito sutil, é muito fácil ser enganado nesse contexto. Ok? Então vamos lá então. Agora eu vou chegar no dom da profecia. O que é o dom da profecia aqui? Eu vou voltar, falaremos pormenorizadamente no capítulo 14. Mas a gente vai dar a ideia para vocês. O que é o dom da profecia? Há outro profecia. O que é a profecia nesse contexto aqui deles? E o que Paulo queria dizer para nós? É o cara simplesmente dizer assim diz o Senhor, vai acontecer isso, isso e isso. Será que a profecia aqui tinha a ver com algo desse tipo? Você vai perceber que não. Você vai perceber que não. Porque a maioria das profecias de hoje, ela carrega essa para o futuro. Também acontece, de vez em quando, acontece. Em alguns momentos, quando a igreja vive momentos de perigo, Deus vai e levanta profetas. Que discerne, que compreende o que Deus quer falar e leva para a igreja. Mas a profecia aqui, literalmente, está associada ao ato de você exortar uma pessoa, consolar uma pessoa ou edificar uma pessoa. Isso aconteceu o tempo todo. Você pode observar que quando Paulo fala a Timóteo assim, Timóteo, lá na carta a Timóteo, por favor, dedica-se à leitura, à exortação, ao ensino. E reaviva o dom que é em si, esse dom que te foi dado como profeta, com imposição de mãos. Então, esse dom que Timóteo recebeu, Paulo está falando assim, Paulo fala assim, dedique-se à leitura, profecia, à exortação e ao ensino e edificação.
O profeta, que diz o texto, né? Alguém passou por dificuldades, aí diz lá em Atos, os profetas chegaram e consolaram aqueles dois. Então o profeta é aquela pessoa que consola o outro, que leva uma palavra como anjo de Deus ali e está pacificando os corações e consolando os corações. O profeta é aquele que leva da parte de Deus a exortação. É por isso que Paulo diz que o mais importante dentro de uma igreja é a profecia. Porque quando alguém chega, o neófito, ele chega e ele vê as pessoas profetizando, revela-lhes os segredos dos corações. Você pode observar que não é uma, duas pessoas que quando você está pregando, profetizando o evangelho, anunciando a palavra verdadeiramente conforme tem que ser, as pessoas falam assim, mas por que ele está falando isso? Parece que ele está revelando o que está dentro do meu coração. Isso é a profecia. É você falar o evangelho, a palavra de Deus, e essa palavra por si só vai lá e levanta a pessoa, exorta a pessoa, consola a pessoa, edifica a pessoa e revela os segredos do coração da pessoa para ela mesma, traz à luz tudo. E eu estou dizendo para vocês que é conforme, que é assim, conforme o evangelho, o profeta, não é mais do jeito que a gente conhece por aí, porque vocês vão ver lá em Hebreus, capítulo 1, o escritor começa assim, ó, no passado, outrora no Velho Testamento, Deus falava conosco por meio de profetas, sonhos, visões. Hoje Deus nos fala pelo Filho. O Filho é a palavra. Então, o profeta aqui é aquele que estava no ambiente de igreja ali, ó, reunidos, e ele se levantava trazendo Jesus. Olha, Jesus ensinava assim, Jesus disse assim, essa profecia que ele trazia da parte de Jesus, trazendo o evangelho para a realidade, era a palavra que aquietava o coração dele, todos eram edificados. É por isso que para Paulo, o que menos importa dentro do contexto de igreja são as línguas. Se você for olhar a relação de Paulo aqui, línguas está em último lugar. Ele veio citar línguas lá no final. Porque as línguas, ela não carrega o mesmo espírito da profecia. Porque o cara que fala em línguas, né? E as línguas aqui, elas podem ser maternas ou não, inteligíveis ou não. Na maioria das vezes, quando se fala aqui, quando Paulo está tratando, ele está falando de algo ininteligível, ou seja, a pessoa não compreende. Observe que é o fenômeno de Atos dos Apóstolos. As pessoas falaram em línguas, ali tinha mais ou menos umas 15, 16, 17 nações reunidas ali. E todos os que vieram de fora, de um idioma diferente, e o que aconteceu? Eles ouviam as pessoas falarem na sua própria língua. Uns acham que o grande segredo de falar em línguas aí não foi os apóstolos falando em línguas, mas eles ouvindo as grandezas de Deus na língua deles. Mas também está implícito do texto que poderia ser eles mesmos falando em outras, na língua materna daquelas pessoas. As duas possibilidades podem acontecer. Mas o fato é que a pessoa que fala em uma outra língua, observe, grava isso. A pessoa que fala em outra língua, ele edifica a si mesmo. Ele não edifica a igreja como um todo. Tanto que Paulo só vai autorizar o falar em línguas dentro de um ambiente da reunião, da intimidade, se tiver um intérprete. Alguém que faça a interpretação para que todos sejam edificados. Caso não haja o intérprete, esse que fala em línguas, ele cala, ele controla-se, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ele se controla e ele fala diretamente com Deus. Porque o cara, como vocês vão ler tudo aqui, o cara que fala em língua, ele fala com Deus em mistério, ele louva a Deus em mistério. Então está mais, não está tão ligado a uma profecia, está ligado a um louvor,
a engrandecer, a adorar Deus em mistérios. Ele e Deus. Então, quando alguém sente aquele momento, percebe aquilo ali, né? Ele traduz, ele interpreta aquilo que a pessoa está comunicando com Deus, entre ele e Deus, edificando a si mesmo. Aí, quando alguém interpreta e vaza para a igreja todo mundo, aí todos são edificados. Mas Paulo diz, ele prefere falar 5 palavras inteligíveis do que 1000 não inteligíveis. Então a gente fala lá na frente um pouquinho mais sobre isso e nós vamos colocar esses detalhes que acontecem hoje tudo. Por quê? Esse fenômeno aqui foi um motivo de abuso aqui na igreja de Corinto, né? Mas assim como é nos nossos dias. Você chega nos movimentos carismáticos, parece mantra. Você vai nos ambientes pentecostais, não tem 1, 2, 3, como Paulo diz, e ordenadamente não. Um de cada vez, no máximo 3, e alternado. Um sim, para o outro. Não, é junto 20, 30 pessoas tentando falar em línguas estranhas. Não dá para fazer isso mais, amados. Quando eu estava no Joel Mares, à tarde, dando aula numa turma de PAV 1, 6º e 7º anos, juntos, na mesma turma, tinha uma garota de uma certa igreja, e eu estava dando aula, de repente eu ouço essa menina falando em línguas estranhas, falando uma língua diferente, não era língua estranha, pronto, mas ela estava falando uma língua diferente. Eu aproximei e perguntei, por que você está falando isso? Não, ela falou assim, eu estou treinando, porque hoje eu vou falar em língua estranha lá na minha igreja. Não é assim, gente. E na década de 90, quando eu me converti, 92, eu cheguei para cá em 93, era um frenesi isso. As pessoas iam ao monte só para tentar falar em língua. A gente tentava de todas as formas. Quantas vezes pessoas vieram colocar na minha cabeça e diziam assim, fala em língua, fala em língua, fala em língua, fala em língua. E é como se fosse na emoção, você tinha que balbuciar uma palavra. E se você balbuciava uma palavra diferente, eu não vou repeti-las aqui, eu não vou repetir, fala assim, fulano foi batizado com o Espírito Santo. Não, Matos, para com isso, o batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas. Porque você vai perguntar assim, são todos apóstolos? Não, Paulo perguntava. São todos profetas? Não. Todos têm o dom de curar? Não. Todos operam milagres? Não. Todos falam em outras línguas? Não. É de acordo com o Espírito de Deus quer, amados. A gente não pode sair do nosso ambiente e ir da nossa casa, ir para um ambiente nosso de culto já predisposto. Aí é fácil ocorrer uma indução no processo. Não faça isso não. Essas coisas têm que acontecer naturalmente, no poder do Espírito, Ele distribuindo. Tá vendo? E a última é a interpretação. A interpretação da língua não é uma tradução. Não é alguém que conhece uma língua, todas as regras daquela língua, não. Ele não está fazendo tradução, ele está interpretando aquilo que essa pessoa ora dele para com Deus. Ele ora em mistério, ele canta em mistério, ele louva a Deus, ele engrandece a Deus em mistério. Aí alguém está aqui do lado, sente, percebe aquele ambiente e ele interpreta aquilo que o irmão está orando, cantando e adorando a Deus em mistério. E expressa para a igreja. Aí aquilo se torna uma profecia. Observe que lá em Atos 2 é isso que está acontecendo. Os povos vizinhos das nações vizinhas vieram para o Pentecostes e ouviram os apóstolos, os discípulos, né, falarem as grandezas de Deus na sua própria língua. Então a interpretação é isso, é importante também. Mas lá no capítulo 14 você vai perceber que o que Paulo quer mostrar e entender para a igreja de Corinto e para nós hoje é que o que menos importa dentro de um ambiente de culto é a língua estranha, mas ele não proíbe. Mas se você vê ele usar as metáforas, né, dos instrumentos, da trombeta, tá certo? Então assim, e você vê-lo dizer que ele prefere falar 5 palavras inteligíveis do que 1000 que em outras línguas, você vai perceber que Paulo queria, era tipo assim, não, irmão, para com isso.
Até porque o ambiente de culto nosso hoje é diferente. Aqui as reuniões eram singelas, eram poucas pessoas, era muito íntimo, é muito doméstico, dentro de casa, numa lojinha, no armazenzinho. Hoje não. As igrejas têm 200, 300, 100 pessoas, muitas pessoas, visitando de todos os jeitos. Então não dá para todo mundo disparar falando em língua, não. Acaba que escandaliza, assusta, assombra. E aí cria essas barreiras. Ah, fulano é batizado com o Espírito Santo, não, que ele nunca falou em línguas. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Para com isso. Chega. É o que Paulo vai dizer para nós. Verso 11. Mas um só. E o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ele realiza todas essas coisas. Ele realiza todos esses dons. Ele distribui para a igreja, para que haja edificação, distribuindo-as, tá vendo? Todas essas atividades espirituais, dons espirituais, como lhe apraz, como ele quer, a cada um, individualmente, a cada um. Então não se ensoberbece porque, entre aspas, você falou em línguas estranhas. Não faça isso. Não faça isso. Agora saiba, nós vamos falar muito de dons aqui ainda. Nós só lemos hoje 3 versículos. 3 versículos. Porque para a gente aprender um pouquinho de cada dom. Mas nós ainda falaremos mais. E eu quero que você aquiete seu coração e busque a Deus. Os dons, eles têm que ser buscados. Sim. E eles têm que ser desenvolvidos. Porque eles também podem ser apagados. Eles podem ser inibidos. Por isso que Paulo diz a Timóteo, por favor, reaviva o dom que é em ti. Então desperta você nesse instante. Fortaleça-te, fortaleça o irmão. E aprenda a profetizar nesses dias, a abrir a boca em nome de Jesus e pregar o Evangelho. Quando você prega a palavra de Deus, você pode ter certeza. Quando você lê o Evangelho, você pode ter certeza que aquilo é palavra de Deus e vai cumprir o que lhe apraz. E cuidado com esse negócio de assim diz o Senhor. Porque as pessoas estão confundindo profecias com revelações. Eu também vou falar sobre isso no capítulo 14. Esse tanto de revelação que está acontecendo dentro das igrejas, onde praticamente quase 90% não tem nada a ver com Deus. É tudo da carne, é do coração humano. São técnicas humanas, aprendidas e treinadas para prender a atenção de todo mundo, atraindo para si o poder. Eu sou poderoso, eu estou profetizando. De forma que se eu chegar num ambiente desses para pregar e dizer assim, ó, o Senhor está neste lugar, ninguém fala nada. Ninguém dá glória a Deus, ninguém teme, ninguém treme. Agora, se eu chegar num ambiente desse e falar assim, ó, assim diz o Senhor, e começar a falar em línguas, aí todo mundo solta, glorificando, aleluia, glória a Deus, e aí perde a noção. Não, amados, Paulo está querendo justamente a gente organizar, colocar ordem e decência. Tudo tem que ser com ordem e decência. Assim como foi na criação, Deus criou tudo com ordem. Então, dentro do ambiente da nossa reunião, tem que ter ordem e tem que ter decência. Mas a gente não pode dar ordens para o Espírito. Não, ele também tem que ter liberdade, porque onde está o Espírito do Senhor, aí tem liberdade. E eu sei que os dons existem, Deus pode usar qualquer um, como Ele quiser, a hora que Ele quiser, para a glória dEle. Então vamos orar nesse instante. Ore para Deus te fortalecer. Você está com alguém enfermo em casa, vamos orar pelos enfermos, alguém que está doente, algum familiar seu está internado, sua casa está com necessidade, vamos orar para Deus despertar corações agora com dom de misericórdia, dom de socorro, né? Dom de cura. Vamos orar para Deus assim usar-nos como profetas e essa palavra chegar agora no coração de cada um, produzindo exortação, edificação, ensino, né? Consolo. Vamos fazer isso. Feche os seus olhos nesse instante e ore. Deus, obrigado por mais esse estudo. Obrigado por esses 3 ricos versículos que lemos. Obrigado porque o Senhor, quando nos salvou, o Senhor derramou dons sobre nós. Então, usa-nos. Faz de cada um de nós instrumentos do Senhor em tuas mãos.
Usa-nos como lhe apraz, para a tua glória e para teu louvor. Então, nesse instante, eu te peço, a cada irmãozinho, irmãzinha que está caminhando conosco, suscita os dons, desperta os dons na vida de cada um deles. Que nesses dias não nos falte no nosso ambiente aqueles que se socorrem mutuamente, aqueles que são misericordiosos, aqueles com dons de cura, com dons de discernimento de espíritos. Oh Deus, gente, Pai, que profetiza nesses dias, levanta evangelistas, pastores, mestres, gente com conhecimento, com sabedoria, levanta. Sopra o teu vento. E nesse instante, Pai, nós te pedimos. O Senhor está em nós. Então sopra o vento da cura dentro de cada casa. Tira toda enfermidade do corpo dessa criança, desse homem, dessa mulher. Toda enfermidade de morte. Todo câncer de morte. Sim, Pai, toda peste que tem assolado os pulmões, Pai, dessa pessoa, repreenda nesse instante. Levanta e escuta os teus filhos agora em fé. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito. Que o Senhor, Pai, envie o Teu anjo e toque essa pessoa, toque essa casa e repreenda toda enfermidade no corpo e na alma. Toda doença, cura. E eu te clamo, ó Espírito de Deus. Eu clamo a Ti, no poder do Teu Espírito. Essa casa que está atormentada por heresias, por forças espirituais do mal, quebra os grilhões nesse instante. Quebra os enganos do maligno, Pai. Tira essa família do chão dos falsos profetas e traga para o chão do Evangelho. Para a profecia, Jesus, a palavra, Jesus, através de quem o Senhor fala nos dias de hoje. Então ajuda-nos a profetizarmos a palavra do Senhor Jesus, o Evangelho eterno, que salva, Pai. E que o Teu Espírito, Pai, ó Deus, cuide de cada um. Espírito de Deus, olha para nós, guia-nos na verdade. Dê-nos mais de Ti, da Tua intimidade. Obrigado pelos milagres desse instante, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.